Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Já andamos um bom caminho juntos. Este estudo da Bíblia já nos trouxe ao Novo Testamento, mais especificamente as cartas do apóstolo Pedro. Ele faz uma bela pregação do Evangelho no final do primeiro capítulo de sua primeira carta. Ele escreve assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Você que estudou o Velho Testamento neste programa sabe que estas palavras remontam os livros de Levítico, Deuteronômio e de Rute, que apresentam o conceito de redenção. Em Levítico capítulo 19, encontramos a seguinte lei referente à redenção. Se um judeu tivesse vendido seu negócio para um gentil, ele poderia procurar um de seus parentes e dizer: tive de vender meu negócio para um gentil e quero que você seja o meu parente redentor. O meu Goel. Redima para mim o negócio que tive de vender para aquele gentil. Se aquele parente tivesse condições financeiras de fazer isso, ele era obrigado a se tornar parente redentor e comprar de volta o negócio que tinha sido vendido para um gentil. O livro de Deuteronômio nos apresenta a lei da redenção doméstica. Se uma mulher gentil como Ruth se casasse com um homem judeu e ele morresse sem deixar filhos, e ela dissesse a um parente do marido: quero que você seja o meu Goel, o meu parente redentor. Eu passei a fazer parte da família de Deus através do casamento com seu irmão. Agora que ele está morto e eu voltei para o frio, quero que você me compre de volta para a família de Deus, pagando todos os meus débitos e casando-se comigo. Se o parente fizesse isso, seria considerado o Goel, ou o parente redentor. Aprendemos que aquele era o conceito de redenção e, antes de tudo, era uma lei comercial e depois uma lei civil. No Novo Testamento, por exemplo, quando Pedro fala sobre a morte de Jesus Cristo na cruz para nossa salvação, Jesus é citado como nosso Goel, o nosso redentor. Jesus nos comprou e nos trouxe de volta para Deus através da sua morte na cruz e através da sua ressurreição, criando um relacionamento conosco, como aconteceu entre Boaz e Ruth. Este é o conceito de redenção apresentado por Pedro no capítulo 1. Vocês devem estar lembrados que nos programas anteriores levantei a questão de quando Pedro se converteu e do que é conversão. No capítulo 1 desta carta, Pedro fala sobre o processo do novo nascimento. Como este processo começa? Bom, muitas pessoas entendem o novo nascimento a partir da sua própria experiência. Você também não poderia entender o nascimento físico se não tivesse passado por ele. Quando você nasceu fisicamente, não precisou fazer nada, sua atuação foi passiva, e você não precisou dominar nenhum conhecimento de obstetrícia. O mesmo acontece com o seu nascimento espiritual. Você não precisa entender o processo do novo nascimento até que ele aconteça para você. É isso que Pedro está fazendo nesta carta. Ouça a descrição que ele faz. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, referindo-se ao novo nascimento, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência.
como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. De acordo com Pedro, é assim que nascemos de novo. Ouvimos a palavra de Deus quando ela é pregada, palavra que foi anunciada pelos profetas e que os anjos anseiam por observar. Quando você ouviu a pregação da palavra de Deus, ela funcionou com uma semente imperecível. No grego, a palavra semente é a mesma que esperma. Para que ocorra o nascimento físico, é necessário que exista uma semente e um óvulo. Quando a semente fertiliza o óvulo, aí acontece a concepção da vida. 9 meses depois, a vida que foi concebida nasce para este mundo. No primeiro capítulo de sua carta, Paulo compara o nascimento físico com o espiritual. Ele diz que a diferença entre o nascimento físico e o espiritual é que no espiritual a semente é imperecível. Pedro afirma que no nascimento espiritual, o esperma incorruptível era a palavra de Deus, e nossa fé é o óvulo. Quando respondemos à palavra de Deus em fé, esta semente incorruptível fertilizou o óvulo da nossa fé. A vida espiritual foi concebida em nós quando cremos na palavra de Deus. De acordo com Pedro, quando cremos na palavra de Deus, nossa alma foi purificada. Vários eventos aconteceram e culminaram com a crise do novo nascimento. O resultado do novo nascimento é o fruto do Espírito que culmina no nosso amor pelos irmãos. A exortação de Pedro para os que passaram pelo processo de regeneração ou novo nascimento é o amor sincero uns pelos outros e de todo o coração. Pedro também exorta os recém-nascidos a desejarem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Mas quando acontece o novo nascimento? Bom, de acordo com Jesus, ele é como o vento, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Com isso, Jesus diz que não existe um padrão fixo para o novo nascimento. Mas, mesmo assim, Pedro apresenta algumas características desse processo. Para Pedro existe a concepção espiritual, a gestação espiritual e o nascimento espiritual. E depois do nascimento, Pedro exorta os recém-nascidos a desejarem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Assim como o bebê busca desesperadamente pelo peito da mãe, o recém-nascido espiritual deve buscar com avidez a palavra de Deus. Observe a importância da palavra de Deus em todo o processo do novo nascimento. Vou novamente fazer uma pergunta muito importante. E você? Você já se converteu? Talvez eu deva fazer a pergunta assim. Você está nascendo de novo? A Bíblia fala de pessoas mortas espiritualmente. Paulo fala em Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Por isso é possível ter todos os sinais vitais físicos e ainda assim estar morto espiritualmente. De acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 1, também é possível ter vida espiritual antes de passar pelo novo nascimento. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, nós lemos assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Durante anos, quando eu ouvia sobre o novo nascimento, eu pensava, isso ainda não aconteceu comigo. As coisas velhas ainda não passaram para mim e nem se tornaram novas. Ainda não passei por essa transformação da minha vida. Talvez o primeiro passo para o novo nascimento é constatar que ainda não nascemos de novo. Pedro revela como chegar ao novo nascimento quando diz que é possível que nossa alma seja purificada pelo ouvir a palavra de Deus e crer e obedecer. O ouvir se refere à concepção espiritual. Depois purificamos nossas almas através do constante contato com a palavra de Deus que nos leva por todo o processo de gestação espiritual que pode ter diferentes durações. Para alguns, o novo nascimento ocorre quase que no início da fé. Outros precisam de um tempo até que passam por ele. Depois disso vem a fase de crescer e se desenvolver. O segundo capítulo traz uma passagem muito bonita na qual Pedro relaciona o povo de Deus do Velho Testamento ao povo de Deus do Novo Testamento. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam.
Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. No Velho Testamento, Deus queria ter um reino e ser o rei de um local determinado com um povo especial, o povo de Israel. Mas o povo de Israel não aceitou o plano de Deus e buscou Samuel para dizer que eles não queriam mais que Deus fosse o rei deles. Ao escrever para os judeus seguidores de Cristo espalhados por toda a Ásia Menor, ele declara: vocês são uma nação santa. Eles eram uma nação santa, mas será que estavam todos sob uma só bandeira? Estavam todos unidos num só país, dentro dos limites de um Estado? Não. Já não eram mais um Estado politicamente organizado desde os tempos do cativeiro babilônico. E até que Jesus Cristo volte, não voltarão mais a ser. Mas na América do Sul, na América do Norte, no Paquistão, na Índia, nas Filipinas, no Japão, na Alemanha, no Vietnã, no Camboja, na Polônia e em todo o mundo, em qualquer lugar em que haja pessoas que coroem Jesus Cristo como seu Senhor e Rei, essas pessoas, indivíduos ou grupos, são o reino de Deus. E foi a estas pessoas, indivíduos ou grupos espalhados por todo o mundo, que ele chamou de nação santa. Quando estudarmos o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, junto com outros textos da Bíblia, inclusive alguns de Paulo, veremos que um dia Deus reunirá esta nação de todos os cantos do mundo. No Novo Testamento, esta nação santa é chamada de a Igreja. No Velho Testamento, este povo era chamado simplesmente de povo de Deus. Pedro se refere a esta nação santa como sacerdócio real. Mas o que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que vai até a presença de Deus e intercede por outras pessoas. O profeta vinha da presença de Deus com uma palavra para o povo. O sacerdote ia até a presença de Deus para pedir pelo povo. Todo este povo espalhado por toda a Ásia Menor era feito de sacerdotes. Sacerdotes enviados para todas as partes do mundo para fazer discípulos para Jesus Cristo e interceder junto a Deus em nome deles. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, a Bíblia se refere a este povo como reino e sacerdotes, ou o sacerdócio do crente, como alguns se referem. Pedro também diz, povo exclusivo de Deus, estrangeiro neste mundo. Esse mundo não é meu lar, sou apenas um passageiro aqui. Meu tesouro está depositado em algum lugar, além desse céu azul. Os anjos me chamam para o mar dourado do céu, e eu já não me sinto em casa nesse mundo. Esse é um trecho de uma canção que descreve o que Pedro fala sobre o povo de Deus. Mais uma pergunta. Você faz parte desta nação santa? Você nasceu de novo? Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.